E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aí um pouquinho sobre a aula dessa semana, tá certo? Essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre os agentes internos, né? Os agentes modeladores do relevo. Então vamos aqui fazer um retrospecto do que a gente já viu, tá? O relevo, ele é modificado ao longo do tempo geológico. E aí nós vamos ver o que? Nós temos o tempo histórico, o tempo geológico. O relevo é modificado ao longo do tempo geológico, tá? Essas modificações do relevo, elas são feitas pelos agentes internos e externos. Os agentes internos são aqueles que acontecem no interior da Terra, tá? Lá embaixo da Terra. Então, o que a gente viu? Que embaixo da Terra nós vamos ter o magma. O que é o magma? A rocha, ela tem uma temperatura muito grande lá, né? Muito quente embaixo da Terra e ela derrete. Então, essa rocha derretida chama-se magma. O magma, ele fica em movimento. E com o movimento do magma, movimenta-se também algumas coisas embaixo da Terra. E aí, que são o quê? As placas tectônicas, né? Que é o tectonismo. Aí, através desse magma também pode gerar o vulcanismo, que também modifica o relevo, e os abalos sísmicos, que de uma forma ou de outra vai fragmentar as rochas e elas vão ter aí as suas modificações, tá certo? Então, agentes internos são tectonismo, que é o movimento das placas tectônicas, vulcanismo e terremotos, tá? Esses são os agentes internos. Aí nós vamos ter também os agentes externos, que são os agentes externos, que nós vamos falar hoje. Os agentes externos são aqueles que estão agindo por cima da Terra. É aquilo que a gente está vendo. Olha, o magma a gente não vê. Só se a gente for para algum lugar que tenha vulcão. A gente vê pela TV, né? Terremotos, aqui no Brasil a gente não sente muito terremotos. Tem algumas coisas, alguns abalos sísmicos, mas não é tanto. E movimento das placas tectônicas, né? Também a gente não vai sentir muito aqui no Brasil, tá? Agora, os agentes externos, eles estão atuando a todo momento. E eles estão o quê? Eles estão modificando o relevo. Então, a nossa aula dessa semana, ela começa lá na página 36 do livro de vocês, de Geografia, tá certo? E ela vai até a página 39. Até a página 39. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Agentes externos, nós vamos ter os principais agentes externos. Olha só, intemperismo, as águas correntes, nós vamos ter os oceanos, as águas dos mares, as geleiras e os seres vivos, tá? Que são os agentes que estão modificando o relevo, né? Nessa parte de cima da Terra, tá? Nós vamos ter também o quê? Esses agentes, eles vão atuar sobre o relevo, eles vão desgastar o relevo. Agora, à medida que ele desgasta o relevo, tá certo? À medida que esses agentes estão desgastando o relevo, eles também estão fazendo com que o relevo seja transformado, ou seja, que ele ressurja em outro lugar. Vamos supor que você tem aqui, olha só, você tem aqui um monte de areia, tá? E ele está dessa altura. E bem aqui é a parte de baixo. Quando chove, a água vai cair nessa areia, em cima. E ela vai o quê? Vai transportar essa areia. Ao longo do tempo, né, à medida que a água vai caindo e vai escorrendo, ela vai levando a areia e vai tirando a areia daqui de cima e vai trazendo para cá, para baixo. Então, essa areia vai saindo aqui e vai para cá. E aí, essa parte vai diminuindo e essa parte de baixo vai aumentando, porque a areia, a tendência é ficar plano. Então, essa é a modificação que vai acontecendo no relevo ao longo dos anos, né? São os três trabalhos. Quais são os três trabalhos, né? Destruição,
transporte, né? Daí, a partir do transporte, acumulação ou deposição de sedimento, né? Que aí acontece a transformação. Destrói, transporta e vai acumular em outro lugar. Então, esse lugar vai sendo transformado. Muito bem. A próxima parte da aula é o seguinte. Nós vamos ter o intemperismo. O que é o intemperismo? É o nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos e químicos, tá certo? E também biológicos, né? Processos mecânicos, químicos e biológicos que provocam a degradação, né, das rochas. O que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que as rochas, aos poucos, elas vão sendo degradadas. Professor, o que é isso? As rochas, elas vão sendo destruídas aos poucos. Quem é que está destruindo a rocha? O sol, a chuva, o vento, tá? A água, tá? Então, tudo isso está destruindo as rochas. As geleiras estão destruindo as rochas aos poucos. E essa rocha, que em um determinado momento ela está num patamar bem alto, aos poucos ela vai baixando. Então, a montanha, em um determinado momento, em outro, né, milhões de anos depois, ela não vai ser mais montanha, ela vai estar mais baixa. Por quê? Porque ela foi sendo destruída pela ação dos agentes intempéricos. Deu para entender? Então, o intemperismo é o quê? É o nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que provoca a degradação e a decomposição das rochas, tá? Vamos para os processos mecânicos. Processos mecânicos, ele tem a ver com a temperatura. Então, à medida que o Sol está aquecendo uma rocha, aquela rocha ela tem uma determinada dilatação. Então, um exemplo disso é que se você for em algum trilho, né, ali onde passa o trem, no trilho, ele é ferro. Ferro é mineral, tá? Então, o ferro é feito de rocha. Então, aquele trilho, se você for 6 horas da manhã, ele está frio. Se você seguir o trilho, você vai ver que entre um trilho e outro, ele vai ter um espaçozinho de quase 2 centímetros entre um trilho e outro. Isso 6 horas da manhã. Se você passar nesse mesmo local 2 horas da tarde, ele vai ter sido aquecido pelo sol, tá? Aquele trilho, aquele ferro, ele foi aquecido pelo sol, ele vai dilatar. E naquele mesmo local que você viu um espaço entre um trilho e outro, que estava separado, ele vai estar junto. Ele vai estar junto assim mesmo, bem apertado. Por quê? Porque ele dilatou. Então, isso acontece com os minerais das rochas. Então, as rochas, todos os dias, elas estão aquecendo e esfriando. Aquecendo, né? Ela dilata. Esfriando. Aquecendo, esfriando. Então, isso aí vai causando aí um desgaste na rocha, tá certo? Elas vão dilatando e esse ar quente vai causando aí, né? Esse movimento de dilatação esse movimento, né, de dilatação, dilata e contrai, e esse movimento vai causando aí a degradação, né, dessas rochas, tá? Esse é o processo chamado físico-químico, tá? Mecânico-físico. Vamos para o processo químico. O processo químico está ligado à água, não é? Então, à medida que a água vai batendo nas rochas, lá no livro de vocês vão ver, na página 136, vocês vão ver o mar e a onda passando pela rocha. Então, essa onda que está passando sobre a rocha, ela está batendo na rocha, ela está aos poucos degradando a rocha. Do mesmo jeito a água da chuva, do mesmo jeito a água do rio que vai passando, o rio, ele passa milhares de anos, pela mesma rocha. Então, à medida que ele vai passando, ela vai degradando aos poucos aquela rocha. Lembrando que tudo é tempo geológico, coisas que levam milhões de anos. E o outro processo é o chamado processo biológico. Nós vamos ter as plantas, os animais e os seres humanos, que degradam também as rochas, tá? Então, as plantas, quando a raiz das plantas, elas querem entrar num determinado local, né? Ou ela quer se fixar, então ela vai pregando na rocha. Então, aquela raiz, ela vai fazendo uma pressão sobre a rocha. À medida que vai passando o tempo,
ela vai conseguindo, né, por conta do sol que vai piorando aquela rocha, por conta de vários acontecimentos naturais, aquela planta consegue degradar aquela rocha, tá? Lá na página 137, você vai ver uma foto, tá? Presta atenção na foto, e na foto você vai ver ali as plantas, elas estão envolvidas naquelas rochas. Então, entenda que, à medida que essas plantas estão nessas rochas, elas também estão ajudando no processo de degradação das rochas. Tá certo? Então, vamos para as águas correntes e as enxurradas. Lá na página 138 e 139, nós vamos ter um infográfico. Então, é a primeira vez que vocês vão ver um infográfico, tá? Então, esse infográfico lembrando que infográfico é um gráfico, ou seja, é um material que ele vai ter várias informações sobre um determinado assunto. No caso desse aqui, é sobre a ação das águas correntes, né? Ou seja, nós vamos ter a chuva, né? As precipitações, elas vão causar enxurradas, né? Quando é muita chuva, vai causar enxurrada. A chuva, ela pode afrouxar o solo, tá? Por conta dela umedecer o solo pode ficar frouxo. Dependendo desse solo, se ele estiver alto, ele vai descer. Então, pode causar deslizamentos, né? Nós vamos ter as vossorocas, que são as vossorocas, elas são pequenos sulcos, né? Que vai sendo a rocha vai sendo transformada, a terra vai sendo transformada. Então, à medida que existe um deslizamento, toda aquela terra que está em cima, ela vem para baixo. Então, isso causa uma modificação no relevo. Então, lá nós vamos ter, veja lá no infográfico, a ação das águas correntes, nós vamos ter o significado de enxurradas, nós vamos ter os vossorocamentos e os deslizamentos, tá certo? Então, pessoal, a gente está propondo aí uma atividadezinha para vocês, né? Atividadezinha pequena, tá bom? Ainda não se falou em férias, a prefeitura ainda não falou em férias, e a gente, né, estamos em época de pandemia, é uma época diferente, a gente tem que compreender que as coisas vão acontecendo, cada coisa no seu ritmo, tá certo? Então, um abração para vocês. A gente está terminando aqui nossa aula, dizendo, faça atividade, manda a atividade para mim no privado, tá certo? Tira a foto, tire uma foto legível, tá? E tire uma foto legível e envia para mim no privado, que eu estou fazendo as correções e estou fazendo as anotações. Um abração, tchau, tchau, pessoal.